Pessoal, iniciando mais uma live aqui da Start Fest. Hoje teremos Ricardo Pereira como convidado. Vamos iniciando a live, convidando o pessoal para participar. Já já o Ricardo entra aí com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a jornada do planejamento. Eu acredito que esse tema é muito importante e vai trazer alguns insights muito legais aí para todo mundo. Seja para sua empresa, para sua vida pessoal, sua vida profissional. Com certeza, planejamento faz toda a diferença. E nós vamos falar como essa jornada pode melhorar isso. Tá, o Ricardo já está por aqui no perfil da Rucal. Vamos convidá-lo para entrar aqui nessa live. A Karina já entrou também, a Giovana, a Thalissa. Vamos aguardar aqui o Ricardo entrar pelo perfil da Rucal para a gente começar a nossa live. Já convidei ele aqui. Vamos ver se conseguimos incluí-lo na live. A Grace entrando também. Tati, Adriano Meyer. Só começando a entrar. E convidem quem vocês acreditam que podem precisar também saber um pouquinho mais sobre planejamento, sobre jornada, ter alguns insights legais. Nós vamos fazer um bate-papo bem bacana aí hoje. O Ricardo ainda não conseguiu entrar aqui. Tá. Tere Desenho aparecendo por aqui também. Vamos convidar o Ricardo novamente. Opa, parece que Agora sim. vai. Aê, agora temos o Ricardo aí. Boa noite, Ricardo. Bem, Tudo bom? tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Tudo Estão conseguindo me certo. ouvir bem, não? Sim, estamos só te ouvindo. Vamos ver se o Ah, pessoal está legal. ouvindo bem aí, se conseguir dar um feedback Só pra não estou gente. passando o mesmo frio que eu, né? Não, aqui tá um pouquinho frio, mas vamos colocar uma camiseta aqui pra live. Vou preparar aqui, vou preparar o penteado, né? E Legal, ó. O Yuri Mello entrando aí também. Legal, acho que legal. podemos iniciar aí, Vamos lá. Ricardo. Vou fazer uma breve introdução aí, daí a gente vai deixar contigo bom bate-papo aqui para todo mundo acompanhando. Legal, pessoal. Legal, vamos Então, lá, cara. o nosso tema da live hoje é a jornada do planejamento. A gente já queria agradecer aí o Ricardo, que aceitou nosso convite para falar desse tema. Bom, Ricardo aí, brevemente, especialista em estratégia e performance, professor de módulos de criatividade, inovação, inteligência de mercado, fundador da Rucal e da Safari Business. É isso, né, Ricardo? Isso aí, Safari Business Analytics. Legal. Atua aí há mais de 19 anos como projetos de consultoria, estratégia, negócios, design de informações. Ocupou posições aí de coordenação, liderança, implementação do modelo BSC, Balance Scorecard para planejamento estratégico. Muita experiência aí nesse tema, nesse assunto. E hoje a gente vai querer aproveitar um pouquinho aí dessa experiência dele para falar um pouquinho mais sobre planejamento, sobre essa jornada e a importância de tudo isso. Não é mesmo, Ricardo? É isso aí, cara. Obrigado pela apresentação. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aí da Start Fest Planejamento. Você, Karina, né? O Romulo e Karina.
E vamos lá, galera, vamos bater um papo sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto bastante, que nem ministro aula sobre esse tema, sobre modelos de negócio. E estratégia é uma coisa que a gente fala que depois que você se apaixona, começa a entrar nesse cenário da planejamento estratégico, é bem difícil você conseguir sair dessa área porque ela é muito apaixonante, né? Então, tentar trazer para vocês aí um pouco da minha experiência, um pouco das metodologias, né, do conhecimento que eu tenho, para colaborar com vocês aí nesse processo todo nessa jornada toda de estratégia. Legal, Ricardo. Bacana. E já vou começar aí pedindo para você colocar um pouquinho a importância desse planejamento, dessa estratégia. Como que você vê essa importância? Porque a gente às vezes comenta aqui nas lives, comenta com o pessoal, as empresas normalmente até fazem um planejamento, mas eles não dão tanta importância ou não dão a continuidade necessária. E aí é por isso que a gente vai falar da jornada, né? Mas iniciando aí pela importância, o porquê é importante planejamento, estratégia, você dá uma atenção, né, colocar um esforço em cima disso, para você conseguir entender como fazer essa jornada acontecer. Legal. Cara, eu acho que um dos principais pontos, né, que eu acho que vale a pena já de início, o processo de planejamento estratégico, né, todo ele é um processo principalmente de pensamento, então de reflexão. Então, nesse conceito todo, às vezes os empresários acham que é um processo mais como é que chama? De construção, mas ele é de pensamento, ele é de reflexão. Então, não é só construir um planejamento estratégico e ter planejamento estratégico pronto ao final, que vai dizer que aquela organização de fato tem uma estratégia. Mas, de verdade, eu considero que o planejamento estratégico, a estratégia como um todo, ela acontece durante o ano inteiro. Então, existe uma estratégia que no começo ela é deliberada, ela é planejada. Então, muitas vezes isso acontece aí, em alguns, começa-se esse processo, às vezes no último trimestre, começam colhendo alguns dados, algumas informações, né? Mantém essa informação até o começo do ano, daí no começo do ano você, de fato, começa a determinar, de fato, baseado em orçamento, baseado aí em todo esse processo daí de mais executivo, né, de execução mesmo, a transformar esse processo que antes era de pensamento nesses últimos meses é um processo que de fato você vai planejar, executar, colocar para operacionalizar, né? Então, não é um processo curto, é um processo longo, mas também não é um processo cansativo. O grande desafio acho que talvez dos líderes, esteja em conseguir colocar essa agenda, sabe, de pensamento constante na sua rotina. Uma vez eu até me vi conversando com alguns empresários e todos eles estavam envolvidos na operação, mas muito envolvidos na operação, fazendo seus negócios acontecerem. E aí, muitos deles falaram assim, cara, mas vocês não têm tempo para planejar, para sentar, para parar? Muitos deles não tinham esse tempo. Né? Mas assim, por quê? Não tinha esse tempo porque não colocavam na agenda, não traziam isso como sendo altamente relevante. Mas, pelo que eu tenho percebido nos últimos, pelo menos aí, 10 anos, aí, mais efetivamente, que eu tenho acompanhado o cenário, pelo menos da pequena empresa, da empresa de pequeno porte, eu vejo que tem muitas empresas aí que começaram, de fato, a colocar a estratégia como um item dentro do seu processo de gestão. Eu acho, talvez, um impacto muito forte das metodologias ágeis, né? Que prega um pouco essa questão de você criar as cerimônias de gestão, se preocupar com essa parte do acompanhamento, a estratégia começou a virar uma rotina. Né? Então, além da gestão operacional, mas também pensar na questão estratégica. Né? Então, acho que, como de introdução, acho que esse é um pouco do cenário que a gente está vivenciando. Né? É um processo longo, mas é um processo que tem que estar aí em constante entrar na rotina do líder, né, na rotina dos empreendedores, dos gestores de estratégia, como um processo contínuo, né? Muito legal, Ricardo. Eu acho que esse processo de reflexão aí é muito importante, e até a Karina está comentando aqui, falou que é uma conversa com você, é uma aula, e logo depois ela já mandou a primeira pergunta aqui, por onde começa a jornada, essa jornada? E aí eu queria aproveitar para o pessoal mandar as perguntas enquanto a gente vai falando aqui, que a gente vai tentando encontrar aí dentro do contexto. E eu já vou pegar o gancho da Karina, da pergunta dela, que é a minha próxima pergunta aí,
em que etapas, e você acredita que a primeira resposta para onde começa é essa reflexão, e eu já perguntaria, né, onde você divide essas etapas dessa jornada completa, né? Porque a reflexão talvez seja o primeiro passo, e depois, para onde é que a gente vai? Legal, assim, para tentar resumir, talvez em 4 grandes etapas, né? Você tem uma grande etapa que chama-se etapa de reflexão, uma segunda etapa de análise, uma terceira etapa de desenho, e aí você vai para a quarta etapa, que é a etapa da gestão. Aí, de fato, que você vai fazer esse ciclo, né? Então, você tem aí o desenho, que você vai desenhar a tua estratégia, né? Que é, de fato, aí que onde a gente chama, muita gente coloca o planejamento no desenho, então, mas ela é a terceira etapa. Depois que você desenhou, você vai para o processo de gestão, né? Aí, deixa eu abrir um pouquinho essas 4 etapas, só para exemplificar melhor. Quando a gente fala na primeira etapa, que é a etapa de reflexão, é uma etapa, vou pegar 2 cenários aqui, tá? Até mesmo uma empresa que já tá há 10 anos no mercado, vamos dizer que ela vai fazer o planejamento estratégico dela para 2021, 2022. E ela vai se preparar agora esse ano. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer um bom trabalho de análise de ambiente. Ela vai ter que fazer análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, rever toda a sua parte de estrutura, ver aí, fazer aí a questão toda essa parte de reflexão, fazer um processo principalmente de analisar o ambiente competitivo, o que está acontecendo em relacionado a setor, mercado, tendências, questões econômicas, né? Essa própria situação que nós estamos vivenciando de Covid, quanto isso vai continuar impactando para o ano seguinte. Então, esse processo de reflexão é muito mais para você, de fato, levantar essa poeira toda do que está acontecendo, trazer isso para dentro daí vamos chamar assim, dessa página em branco que começa a ser preenchida com diversos insights estratégicos, e depois dessa reflexão de levantar todos esses insights, né, com talvez várias pessoas participando, várias pessoas trazendo essas ideias, trazendo esses pontos, né, que são bem relevantes, depois é que você vai para um processo de análise. Você vai pegar todo esse processo que você analisou de mercado, de tendência, de setor, inclusive uma análise, você faz até uma reflexão interna, né, de modelo, de proposta, de estrutura de negócio, se está alinhado a tua proposta de valor, está alinhado a tua missão, visão, valores, tudo isso você traz no processo de reflexão. Na análise é onde você começa, de fato, a pegar tudo isso que você trouxe, começa a fazer uma análise mais aprofundada, usando outras ferramentas como o que é certeza, dúvida, suposição, aí estou na análise agora, né? A matriz SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, analisando o ambiente interno, né? A própria oportunidade, ameaça, analisando o cenário externo. Tudo isso fazendo uma pequena, separando isso por temas e questões que são altamente relevantes dentro aí da questão da SWOT. E não esquecer de rever parte de questão de modelo de negócio. É aqui que você vai pegar o teu modelo de negócio e vai fazer uma análise desse teu modelo de negócio antes de você fazer o planejamento, fazer de fato a segunda etapa, que é o desenho, que é o design, né, que a gente chama. Então, você tem todo esse processo de análise. Existem outras ferramentas. Você pode fazer uma análise de produto, fazer uma comparação de produto versus o produto dos seus concorrentes. É nessa etapa que você faz todas essas comparações. Analisar o que você tem hoje de análise competitiva relacionado aos teus concorrentes, fazer essas comparações, ver os gaps que estão existindo, né? E o que falta para que você tenha o mesmo patamar aí de competitividade que os seus concorrentes. No setor, encontrar e analisar, né, quem são aí os ativos tecnológicos, quem são os agentes que vão poder influenciar aí no processo de construção da sua estratégia. Então, achar subsídios, né, parceiros, todo nesse processo de análise. Aí agora vamos para a parte de desenho. Então, eu já fiz análise, eu já sei o que é mais relevante, eu já sei aquilo que está pegando. Então, aqui que eu vou começar a fazer um processo daí de escolha. Então, o processo de design nada mais é do que você escolher. Então, você vai começar a fazer as suas escolhas, vai começar a criar aí o que a gente chama, mais agora recentemente, a questão do teu backlog, né, de estratégia, seria os teus itens estratégicos, mas ainda não colocando esses itens estratégicos numa questão de ordem, de priorização. Então, você vai fazer o quê? Vai selecionar, vai analisar. Isso, vai começar a desenhar a sua estratégia. Antigamente ainda, algumas empresas ainda utilizam muito uma metodologia chamada Balanced Scorecard, mapas estratégicos, para fazer esse desenho dos seus objetivos, né? Quais são meus objetivos de médio, curto e longo prazo. E agora, mais recentemente, o pessoal começou a usar uma outra abordagem, que é a abordagem de OKRs, que é Objective and Key Results,
que é muito parecido, semelhante, mas com abordagens diferentes, para começar a fazer esse processo todo de definição de escolhas estratégicas. Com base nesse processo, então, de desenhar a sua estratégia e saber o que você, em curto prazo, médio e longo prazo, né, pensando que curto, médio e longo, não estou falando quase que de o que eu tenho que fazer em 6 meses, o que eu tenho que fazer talvez em 9, o que eu tenho que fazer em 12, né? Porque se a gente começar a olhar muito longe, 3 anos, a gente está percebendo que em alguns segmentos, não todos, claro, né? Você está tendo uma mudança muito grande de cenário, de competidores. Então, os planejamentos, eles podem até ter uma visão bem longa, mas assim, disruptiva, onde eu vou estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, mas aí eu estou pensando aqui isso aqui na reflexão, tá? Mas aqui no desenho, a hora que eu vou fazer o desenho, eu tenho que ser eu olhar mais para curto prazo, de fato, para onde que eu estou querendo ir. Então, na maioria das vezes, é de 1 a 18, a gente faz de 12 a 18 meses, um planejamento um pouco mais longo ali, 18 meses longo, né? Por que isso? Né? Porque o teu processo de execução, quando você planeja, você tem que vincular o teu orçamento nisso. Então, o teu planejamento tem que acompanhar esse orçamento. Então, Ricardo, cadê aquele planejamento que o pessoal fazia de 10 anos? Aí eu vou voltar de novo na etapa 1. Eu acho que o processo de reflexão ele tem que olhar longe, mas o processo de desenho tem que olhar perto, né? Porque senão fica muito... você acaba criando muitas estratégias que são somente para longo prazo e não pensa de fato naquilo que é importante para você dar o primeiro passo para ganhar aí um pouco de competitividade em relação aos seus concorrentes ou ganhar mais eficiência operacional. Então, esse é um pouco desse cenário do desenho. E agora vamos para a gestão. Depois que você determinou quais são suas estratégias, quais são seus objetivos, né, estratégias, até seus próprios indicadores que você vai medir a performance disso, seus planos de ações, suas iniciativas estratégicas, né? Aí você vai para o processo de gestão. É na gestão que entra esse processo, esse ciclo contínuo. Não precisa ser mensalmente, né? Pode ser trimestralmente, mas se acontecer algum fato, alguma questão que é ad hoc, que a gente chama, né, que apareceu, você até pode criar uma reunião emergencial para fazer uma análise estratégica pontual. Então, as empresas acabam fazendo revisões estratégicas com maior frequência trimestralmente, naquela que você analisa um pouco mais os principais objetivos, aquilo que está acontecendo, então é um pouco mais trimestral. E claro, aí vai fazendo revisão. E aí que entra um processo, que daí acho que vale um pouco aí de abordagens metodológicas, né? Comentei no comecinho que existem 2 tipos de estratégias. Eu falei da estratégia deliberada, né, que é essa planejada, então deliberado igual planejado. Existe o que a gente chama também de estratégia emergentes. São estratégias que vão surgindo, né, no decorrer do período que você vai executando a sua própria estratégia, né, seus próprios objetivos. E a gente não pode deixar essas estratégias que vão surgindo sem o devido cuidado, sem voltar no primeiro processo de reflexão, botar essas informações na análise. Então, quando esse cenário de estratégias emergentes surgem, eu tenho que fazer essas análises, eu tenho que encaixar nesse processo de reflexão, mas de uma maneira mais rápida. Então, é aí nesse processo de pensamento, né, que a gente coloca, que acaba o empreendedor tendo mais dificuldade, porque ele acaba olhando muito mais a operação, o que está acontecendo, e aí esse cenário de você voltar, fazer uma reflexão, analisar os pontos, os insights, que de fato que vão ser conectados com essa nova estratégia que está surgindo, o empresário, claro que ele acaba se envolvendo no dia a dia da operação e acaba tendo aí uma certa dificuldade, né? Então a gestão ela tem que ter esse processo, tem que ser um processo contínuo. A agenda da reunião ela tem que ter toda uma preparação, então você tem que gerar alguns insights para o teu time de gestão, se preparar para essa reunião. Não dá para ser uma reunião onde as pessoas vão estar discutindo, né, ali, ficar discutindo picuinhas, vão ficar discutindo coisas operacionais, e sim em pensar para frente, né? Porque existem as reuniões operacionais onde você discute isso, mas ali naquela reunião ela tem que ser preparada para olhar para frente. Se aquilo que de fato está sendo planejado, se aquilo de fato que a empresa quer, aí na questão de concorrentes, na questão de mercado, ela está conseguindo de fato entregar aquilo que ela planejou, ou ela está ficando distante daquilo que ela planejou. Então, esses ajustes, esses acertos, tem que ser planejado nessas reuniões. E, de novo, né, começa a surgir, de novo, todo o processo de desenho. Se eu não estou atingindo, o que eu preciso rever? O que eu preciso desenhar? Por isso que as empresas estão usando algumas metodologias mais, vamos chamar assim, ágeis de gestão, e o OKR, acho que às vezes se encaixa muito bem nessas metodologias, né?
vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. É um processo que é uma abordagem que ela traz muito a questão da transparência para os seus colaboradores, né? Na questão do que tem que ser feito, do que cada um está fazendo. Não é uma ferramenta que fica fechada dentro ali da gaveta dos principais diretores, mas ela é aberta, ela é visível, mas também tem todo um cenário de diretrizes estratégicas que tem que ser acompanhada de uma maneira um pouco mais efetiva também, né? Então você tem ali a diretriz estratégica e você vai tendo ali as ações, vamos chamar assim, mais gerenciais e mais operacionais que você pode utilizar, né, com essa ferramenta também. E nesse processo de gestão, só para finalizar, existe o processo de orçamento, então a gente não pode esquecer isso, né? Então, planejamento estratégico, sem você fazer uma orçamentação desse planejamento, não é planejamento estratégico. Então, você tem que saber quais vão ser o teu planejamento de gastos, qual vai ser o teu orçamento relacionado a ações de inovação, criar os planejamentos mais operacionais de cada time, e ali trabalhar esse planejamento, esse orçamento. O orçamento ele faz parte desse processo de planejamento. E acompanhar depois esse orçamento versus planejamento é o que faz a empresa ter velocidade e capacidade, principalmente financeira, né, de poder ir além, né? Legal, Ricardo. Acho que ótimos insights aí, acho que desenhou muito bem todo esse processo, essas etapas. Eu vejo que, voltando um pouquinho onde você comentou, né, as empresas, os empresários em si, eles estão começando a enxergar que realmente faz diferença todo esse processo, realmente colocar na sua rotina para planejar, porque se você não coloca, realmente vai ficando para depois e o cara se envolve no operacional, no dia a dia, e isso leva... a pessoa nunca para, né? O empreendedor sabe muito bem, as pessoas sabem que o dia a dia das empresas, a rotina é corrida, você sempre vai ter algo, mas, como você falou, se você não parar para pensar, fazer essa reflexão tão importante, e como você colocou, às vezes até empresas que já estão consolidadas, né? Não só as novas, as Sim. startups, se elas não pararem em algum momento para fazer essa reflexão novamente e entender como é que está o cenário hoje, como você falou, uma pandemia, que é o que está ocorrendo, muda todo o cenário. Se você tinha um planejamento e não se adequou, e aí vem muito bem a parte das estratégias, desculpa, esqueci o termo, deliberadas ou são... emergentes. Isso, as emergências. As emergentes. São as estratégias que vão surgindo e você tem que aproveitar as oportunidades que surgem com ela e também saber se, entre aspas, defender daquelas que podem afetar o seu negócio, né? E você ir balanceando e fazendo essa reflexão e análise tão importante. Então, realmente, são pontos aí muito interessantes para a gente refletir e incluir no nosso planejamento. E legal também a ideia de incluir as metodologias ágeis aí, o planejamento estratégico com OKR. É um assunto que aqui na StartFast a gente gosta muito, vai trabalhar cada vez mais aqui no nosso perfil. Já vou soltar até um spoiler que a gente deve soltar um curso aí sobre planejamento utilizando o OKR. Quem ainda não conhece a metodologia, é algo que está surgindo aí muito forte, cada vez mais, né? Nessa necessidade de você ter transparência com os times, engajamento, conseguir flexibilizar suas estratégias, tanto as deliberadas, né, as planejadas, quanto as que estão surgindo. Fazer esse acompanhamento aí a cada pouco para que não se perca, né? Não fique lá na gaveta do diretor, né, do presidente da empresa e fica lá guardado e ninguém olha para isso. Passou um ano, ninguém nem viu, né? Legal. Sim. Muito bacana, Ricardo. Já vamos aproveitar aqui a Karina mandando mais uma perguntinha Vai. pra gente. Qual a diferença eu vou fazer só uma... empresa... Claro. Não pode falar. Não, eu só vou fazer um comentário que, assim, inclusive na questão das organizações, né? Se a gente for levar para nossa vida pessoal, quanto tempo a gente para pensar, né? Para rever a nossa estratégia, para rever, né, o nosso caminho profissional, o nosso caminho pessoal. Então, eu acho que isso é uma questão cultural nossa, né, de não querer, de nunca estar se planejando, né? O único planejamento que a gente faz sempre é no final do ano, que a gente vai fazer, terminar o inglês, terminar aquela pós, terminar, né, fazer uma viagem para fora, né? Então, são sempre as mesmas 3 estratégias que todo ano a gente só vai repetindo. Então, eu acho que precisa desse processo de a gente olhar para dentro de nós, olhar, né, fazer esse processo de reflexão
E quando a gente olha na organização, é a mesma coisa. A organização, o ser vivo, né? Ela precisa disso para ela respirar, para ela oxigenar, para ela ter esse processo de fato de olhar coisas novas e trazer essas coisas novas aí pro dia a dia, né? Só queria fazer essa analogia com o nosso dia a dia, com a nossa vida também. Não, muito bacana. Realmente dá para colocar totalmente assim a vida pessoal e a vida empresarial, elas têm as suas diferenças, mas você pode aplicar essas estratégias, esse planejamento, e aí a gente também, voltando aqui a StartFast, a gente acredita, tanto o planejamento pessoal, um planejamento de um projeto específico, quanto o planejamento da sua empresa, isso é totalmente aplicável. Essas reflexões, essas análises, você consegue executar para ambos, né? E aí já vem o gancho da pergunta da Karina, qual a diferença da empresa ou da pessoa que planeja e aquela que só executa, só vai atropelando as coisas e fazendo. O problema é que é como se você colocasse um cabresto na pessoa, né? Então a pessoa ela não está olhando pro ambiente, né? Ela não está olhando o que está acontecendo com seus concorrentes, não está olhando o que está acontecendo com o mercado. Então ela acaba aí sendo talvez muito eficiente, pode até ser muito eficiente, mas ela vai acabar talvez não sendo eficaz, né? Que é o quê? Que é entregar resultado para o seu cliente. Então eu acho que esse é talvez um dos grandes problemas de você focar muito na operação. Quanto mais na operação você fica, talvez você até atinja uma excelência ali operacional, mas talvez você não consiga atingir uma eficácia que de fato é conquistar novos clientes, né? Levar inovação para esse mercado. Eu acho que essa aqui é uma grande diferença, né? Então isso acontece conosco também, né? Quanto mais a gente foca ali no dia a dia tal, e não para respirar. Pô, eu preciso fazer um curso. Nossa, eu preciso me preparar, fazer fazer inglês, fazer o curso, tá surgindo cursos novos aí no mercado, tá surgindo aí pensando em profissional, né? Tá surgindo todo um conceito sobre IA, sobre analytics, sobre um monte de coisa. A gente tem que olhar o que está acontecendo no mercado, tem que olhar o que está acontecendo e ir se preparando para isso, né? Então, acho que esse é não só no âmbito empresarial, mas no âmbito nosso profissional, de planejamento, essa constante procura, identificação, mapeamento do que está acontecendo é muito importante para que a gente consiga ter. Uma vez eu vi uma frase do Mário Sérgio Cortella, que se a gente não se renovar, não é nem inovar, é renovar, a gente vai entrando em colapso. E quando a gente entra em colapso, o que acontece com as estrelas, né? Quando ela entra em colapso, elas explodem. Então, a renovação é o que faz com que a gente, de fato, ande mais, evolua, né? Então, não é só inovação, mas é trazer também a renovação para que a gente consiga também se sentir melhor, sentir bem. E isso é o processo de planejamento que ajuda, né? Muito, muito legal. Bacana mesmo, Ricardo. Aí a Karina também já veio com mais um comentário aqui. Precisamos rever essa cultura de apagar incêndio e só parar para refletir quando se tem problema. Com certeza, a gente às vezes para só quando existe uma acontece, abordagem, né? Isso. Na área de tecnologia, existe um conceito que é você fazer gestão de incidente, gestão de problema, e eu vou fazer aqui uma analogia com essa área de tecnologia, né, porque é bem importante, que é bem essa questão. A empresa que ela não está preparada para gerenciar incidentes e gerenciar problemas, né, então isso tem que fazer parte do dia a dia. Eu acho que faz parte a gente apagar incêndios. Agora, o como a gente apaga esses incêndios, o quanto a gente está preparado para apagar os incêndios, é o que nos fazem levar melhor experiência para nossos clientes. Uma vez eu vi uma frase numa palestra que eu vi do fundador da Azul Linhas Aéreas. Ele falou bem isso, que o grande diferencial da Azul Linhas Aéreas não era nem ser a melhor companhia aérea, não era nem ser a mais barata, né? Era o quê? É que quando o cliente tinha algum certo problema, eles estavam preparados para resolver rapidamente esse problema para o cliente. Foi isso que as empresas, aí foi isso que as pessoas que usavam a Azul e tinham problemas com a Azul não reclamavam, por isso que o índice delas de reclamações era baixo. Não sei agora, né? Isso já faz uns 4, 5 anos que eu vi a palestra deles, né? Mas naquele cenário, naquele momento, eu achei muito pertinente, né, esse posicionamento dele, que foi um posicionamento assim, bem claro. Nosso posicionamento nós preparamos o nosso time para resolver os incidentes, para resolver os problemas, porque é essa experiência, porque quando está tudo certo, cara, o nosso deu certo, a Gol deu certo, a TAM deu certo, né? Agora, quando dá errado, aí nós somos diferenciais, nós somos bons em resolver esses problemas. Eu acho que essa é a grande questão. As empresas têm que ser boas em resolver seus problemas, seus incidentes, mas elas também têm que ser boas em olhar para fora, né? E fazer sua estratégia, de fato,
fazer com que essa estratégia seja executada, né? Porque é aí que ela vai ganhar, aí um conceito aí que bem bacana que eu gosto bastante, que é da ambidestria, né, organizacional, que é ganhar mais competitividade e ganhar mais excelência operacional, mais eficiência operacional. Então ela tem que olhar esses dois lados, a ambidestria, né, os dois lados. Ela tem que enxergar esses dois lados e fazer com que isso aconteça de uma maneira cadenciada. Com certeza, faz todo sentido, porque, como você estava falando, se a pessoa tiver o cabresto e estiver olhando só para aquilo, ela pode até se tornar boa. Mas a gente sabe que as coisas estão mudando e estão acelerando, e daí se você está focando aqui, fazendo muito bem, né, no dia a dia, uma hora isso ali deixa de existir, aquela necessidade deixa de existir, o cliente apresenta outras necessidades, outros problemas, e se você não estiver preparado antecipadamente, e aí é onde entra essa análise, esse planejamento, você não vai conseguir resolver. A hora que o problema aparece, se você não estiver preparado, e problemas a gente sabe, acho que não existe uma organização aí que não tenha problemas, que não tenha situações. Esses dias, fazendo até uma analogia aí, eu estou vendo muito o Nubank, sempre muito elogiado pelo atendimento, né? O Nubank está sendo sempre aí com boas perspectivas sobre os seus clientes. Mas eu comecei a ver também algumas reclamações, porque existem problemas, existem situações que mesmo um atendimento surpreendente como o deles, às vezes não conseguem resolver, então eles estão tendo que se reinventar também para que as coisas consigam ser resolvidas. O problema sempre vai existir, o importante é como você se prepara para resolvê-los, né? Esse é um dos pontos fundamentais que as organizações têm que se preparar melhor, né? Elas se preparam para entregar, mas não se preparam para resolver os problemas que acontecem dessas entregas, né? Então, eu acho que é um ponto bem relevante. Legal. Vamos para um próximo tópico aí, Ricardo, pensando um pouquinho aí sobre como ter uma visão sistêmica influencia em todo esse processo, em como isso ajuda a você planejar e entender melhor toda essa jornada, e entender como realizar isso de maneira mais assertiva, porque às vezes eu posso realizar um planejamento e pode ser que ele não seja tão tenha um resultado muito bom. Como que você vê essa parte aí? Então, a visão sistêmica, eu acho que desde que eu fiz administração de empresa e comecei a estudar, assim, foi um dos pontos muito debatido dentro das organizações, né? As empresas sempre se prepararam em ter muitas informações, muitos dados para tomar decisão. Então, a visão sistêmica, ela vem para te ajudar a que você consiga ter um processo de tomada de decisão com uma curiosidade maior, com uma efetividade maior, né, nos mercados que você está atuando, né? Então, nas coisas que você está fazendo. Então, o que para mim é a visão sistêmica? É quando você consegue conectar o todo e consegue ter visão disso daí. Agora, o que é conectar o todo? É como se a gente tivesse olhando para nós novamente, né, como organismo vivo, a gente tivesse um medidor que medisse todos os nossos itens do nosso organismo. E se eu conseguisse ter tudo que olhasse, todo o meu organismo, e começasse a me dar os meus pontos, né, onde que estão meus pontos vermelhos, ficaria fácil de eu fazer uma ação mais preditiva, né, uma ação um pouco mais planejada, fazer aí os check-ups todos direito. Então, na organização é a mesma coisa. O que acontece é que, às vezes, a empresa ela olha para algumas áreas, para alguns departamentos, acaba criando estratégias e criando um esforço maior em alguma das áreas, e isso pode criar desequilíbrio dentro da organização. Vou dar alguns exemplos. Onde a área comercial começa a puxar mais a venda, começa a desenvolver mais cliente, e aí a área de produto, a área de desenvolvimento começa a sofrer com todas essas mudanças que vêm, né? Essas particularidades que podem vir da área comercial. Né? Ou se não, uma área de produção produzindo um monte, comprando um monte que está tudo barato, mas não começa a ver mercado e que o mercado está mudando. Então, esses desequilíbrios eles vão acontecendo por causa que você não tem... existe uma grande dificuldade nas organizações de olhar sistemicamente isso, né? Ter uma visão do todo. A gente consegue ter visão das partes, mas a conexão entre elas é muito difícil. Eu não sei se hoje, talvez com toda essa parte de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, a gente consiga evoluir para um processo de visão sistêmica cada vez
que ajude, de fato, que ajude o empresário, o dono, o empresário, o líder, o diretor da empresa a tomar decisões mais rápidas, né? E tomar uma decisão também com velocidade. Agora, olha as conexões, veja o que a gente tem dentro de uma organização. Nós temos pessoas, nós temos processos, procedimentos, indicadores. Se eu for botar aqui, eu vou listar para você mais ou menos em torno de uns 30 itens. Você tem produto, você tem cliente, você tem fornecedor. Olha a quantidade de elementos que a gente tem dentro de uma organização. Você conseguir enxergar o impacto que uma coisa causa na outra é muito complexo. E aí o que acontece nas organizações, elas acabam indo atrás de sistemas, acabam indo atrás de tecnologias, para que ela consiga, pelo menos, né, ir gerenciando, cadenciando cada uma dessas áreas para fazer uma melhor gestão. Então, quando você consegue ter um nível de maturidade de gestão em cada departamento, e você consegue ter esse nível de maturidade de gestão mais equilibrado, você começa, dentro dos processos que você faz aí de reuniões, estratégia, planejamento, você começa a ter um pouco mais de uma visão sistêmica. E tem um outro ponto na visão sistêmica que chama-se alinhamento. Um grande problema de você ter visão sistêmica é você ter visões sistêmicas diferentes dentro da mesma organização. Então, você imagina, se já ter visão sistêmica complicado, imagina você ter diversas visões sistêmicas dentro da mesma organização. Então, a organização ela também tem que ter o quê? A visão sistêmica tem que trazer o alinhamento para todo mundo. Então, eu tenho que comunicar qual que é, de fato, aí meus macroprocessos, quais são os meus indicadores. Né? Eu não posso ir para uma reunião e ficar discutindo a fórmula do indicador. Eu tenho que ir na reunião e discutir o que vai fazer de fato, né? É inovação, é trazer ali de fato para eu gerar mais resultado em cima daquela medição que está sendo feita. E o que eu vejo muito nas organizações é quando os caras vão para a reunião, eles discutem conceitos, discutem situações que saem um pouco do dia a dia, né? Então, eu acho que a visão sistêmica ela traz para o processo de gestão estratégica acho que talvez mais simplicidade para o processo, por mais que seja complexo, mas aí para a gestão traz mais simplicidade, porque você tem uma única abordagem, você consegue ver o todo. Então a visão sistêmica é essa conexão entre esses diversos elementos que tem dentro da organização, tem a ver com o nível de maturidade com que cada área está fazendo gestão. Eu gosto de fazer analogia, né? É como se a gente fosse nos planejarmos para fazer uma corrida de uma maratona de 42 quilômetros, né? E eu começasse a só exercitar a minha coxa direita, só a minha perna direita, só o meu lado direito, né? Por quê? Não, lado esquerdo, cara, não, acho que tá bom, vai. E é isso que acontece com as organizações. As organizações precisam ter musculatura, mas musculatura, né, equilibrada, né, isométrica. Você não pode ter desequilíbrio, porque esse desequilíbrio, em uma hora, vai partir. Né? Você faz com que a empresa talvez vai perder cliente, né? Pode perder mercado, pode perder fornecedor, pode perder colaboradores de alta performance, porque ela não está preparada. Então, um pouco aí desse cenário todo de visão sistêmica, que é um negócio complexo, tem a ver com essa visão do todo, em fazer a gestão de diversas áreas, diversas áreas, diversas pessoas e diversos sistemas de uma maneira única, né? E é um pouco disso aí, cara. É complexo. Visão sistêmica não é um negócio fácil. Esse é um assunto que aí a gente poderia ficar horas falando sobre ele, que realmente é um assunto bem importante. E como você colocou, assim, às vezes a gente cansado de andar pelas empresas e ver, né? Ah, o comercial vende e a produção não consegue entregar. Ou a produção tá produzindo e o comercial não vende, ou o mercado está mudando e a produção ainda está lá no produto antigo. Então, se não tiver o marketing faz uma promoção, entendeu? Que corrói toda a margem do negócio, mas não. Então é uma promoção que vai gerar um monte de cliente, mas tudo com margem negativa. Aí não adianta, né? Sim, aí não resolve. Então, realmente, essa visão de todo aí é muito importante e no momento do planejamento é onde você realmente precisa ter o input de todas as áreas, né? De todas as situações. Inclusive, pensando assim, em algumas áreas que não são, às vezes, muito olhadas pela alta gestão, né? Se você, por exemplo, se o RH não estiver bem preparado, você pode perder colaboradores. E aí, como é que a sua produção continua? Se você não tiver bons colaboradores, né? Ou se a área de qualidade não estiver fortalecida.
você pode ter um produto de má qualidade, e aí vai acabar afetando também. Igual, né? Com corrida. Uma coisa é eu quebrar o dedinho da mão, né? E fazer para ir correr. Você até consegue correr com o dedinho da mão quebrado. Agora, quebra o dedinho do pé, cara. Tô falando de dedinho do pé. Você não vai conseguir correr. Então, claro que existem determinadas áreas da organização que você até consegue ali remediar, né, e continuar no mesmo patamar. Mas existem outras áreas que existe um nível de prioridade, existe um nível de impacto que é maior. Né? Então, pô, eu estou numa corrida, vou fazer 42 quilômetros, quebra o dedinho do pé, entendeu? Você não vai correr igual, você vai passar uma dor, vai desistir. Então, assim, é muito importante, assim, sabe, essa questão de olhar quais são as áreas, quais são os processos que de fato são altamente relevantes e impactam nessa minha velocidade que eu quero no negócio, né? Legal, cara. A Karina quer puxar a Vamos ver aqui sardinha pro lado dela lá. Isso, vamos dar alguns comentários aqui. A Karina colocando, já do assunto que a gente estava colocando antes, né? As organizações existem para solucionar problemas, né? Senão, se não houvesse problemas, a gente não precisava das empresas. O perfil aqui da gestão simplificada. As equipes que têm contato com o cliente precisam ter treinamentos para lidar com as exceções. Realmente muito importante. Sim. E aí a Karina aqui puxando eu acho que esse eu acho que só para responder a gestão simplificada, é gestão simplificada, né? Eu acho que esse é um grande segredo do sucesso do cliente. Não é só você tratar bem ele, mas na hora que ele tiver um problema, como que você vai resolver essa situação? Então, ter treinamento para isso, né, para situações aí que a Karen falou assim, de apagar incêndio, cara, você tem que ser o melhor cara que apaga incêndio, entendeu? Então, porque se você apagar da melhor maneira, você vai economizar o negócio do incêndio, né, você não vai usar tudo, vai apagar rapidamente, não vai impactar o estrago não vai ser maior, né, vai ser um estrago centralizado. Então, a analogia acho que é perfeita com apagar incêndio, que assim, conseguir apagar o incêndio da melhor maneira possível, mais rápido e com menor impacto, né? Legal. Karina aqui também colocando, né? Pessoas é um pilar super importante. E aí é onde entra a sardinha pro lado dela. E aqui a Priscila, os setores que ficam em bolhas isoladas e não contribuírem entre si acabam com as empresas. Acabam. Claro, tem setores que são menos, setores que são mais. É a história do dedinho da mão e do dedinho do pé na corrida de 42 quilômetros, né? E tem um ponto que eu acho que é muito importante, que eu sempre faço analogia nas palestras, tudo que eu dou, né? De novo, comparação com corrida de rua. Vamos pensar, eu e você hoje aqui. Você consegue correr uma prova de 42 quilômetros ou não? Jamais. Hoje, vamos lá, domingo, vamos correr uma prova de 42 quilômetros. Você consegue? Não, nem eu. Mas e se a gente quiser, no ano que vem, correr uma prova de 42 quilômetros, uma maratona? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos preparar o nosso corpo. Nós precisamos ter o quê? Musculatura para correr, precisamos ter psicológico para conseguir terminar a prova. Se você for levar isso para análise para dentro da organização, é a mesma coisa. Tem muita empresa que quer crescer 10 vezes no ano que vem, mas não faz nada para melhorar a sua musculatura, não faz nada para melhorar a parte psicológica. Então, eu acho que essa preparação que é um pouco do planejamento. Então, assim, as empresas precisam ter preparadores físicos. Não adianta só ter técnico, precisa ter preparadores físicos, né? O preparador físico é o que de fato vai fazer com que as empresas consigam performar melhor, ter mais performance. O líder monta a estratégia e o preparador físico gera a performance desse time, gera a velocidade, né? Então, quem é o técnico nessa história toda e quem é o preparador físico, né? É isso que a gente precisa encontrar esses perfis dentro da organização. Muito bacana, Ricardo. Daqui a pouco não estamos falando de futebol, daqui a pouco não vamos falar sobre a Champions League. Daqui a pouco começa a entrar para o cenário. Porque todo mundo aí consegue entender bem os conceitos, né? Quando a gente faz essas analogias, realmente facilita o entendimento e faz todo sentido. Eu já tive clientes meus assim que queriam internacionalizar, queriam crescer 10 vezes, né? E chegavam para mim, Ricardo, o que eu preciso fazer para crescer 10 vezes? Eu falava assim, correr amanhã uma prova de 42 quilômetros. Cara, o cara olhava para minha cara, ficava meio assim, como assim? Eu falei assim, corre uma prova domingo, corre 42 quilômetros e veja se você consegue chegar até o final. Você tá louco? Eu falei, então, essa é a resposta que você está tendo para crescer 10 vezes no ano que vem. Você tem musculatura para crescer?
Então, assim, você tem, né, capacidade mental, capacidade física para conseguir chegar lá. Então, assim, né, então, a gente tem que procurar quem são as pessoas que vai. É alimentação, é tudo. Então, já está virando quase que... E olha que eu não sou corredor de rua, eu sou pansudinho, não sou corredor, eu gosto de uma corrida de rua, eu gosto de esporte, mas eu gosto dessas analogias que ela refletem esse ambiente empresarial, principalmente essa questão de musculatura organizacional. A gente precisa ter musculatura, a gente precisa ter emocional, a gente precisa ter cuidar das emoções do nosso time, senão a gente perde as pessoas aí, puxando a sardinha para a Karina, né? Então o emocional entra junto, né? Então nós precisamos fazer essa analogia entre nós, pessoas, nós, organizações, aí a organização, para você entender um pouco o que precisa de fato fazer para crescer 10 vezes, se internacionalizar. Então é isso aí. Legal, eu acho que eu vou até voltar num ponto que você comentou antes. As empresas que querem, por exemplo, crescer 10 vezes, será que elas têm orçamento para investir o suficiente para bancar, entre aspas, né, esse crescimento, para conseguir sustentar um crescimento? Porque crescer 10 vezes quer dizer que você vai precisar de novos funcionários, você vai precisar, às vezes, dependendo da sua empresa, de um escritório, de alguma coisa, de alguma tecnologia. Falando de empresa de tecnologia, precisa de servidor, tudo tem custo, né? A gente sabe que hoje em dia as coisas precisam de investimento para crescer. Então, se você não estiver Sim. preparado e planejado para isso, dificilmente vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, mas ó, eu vou puxar de novo para a sardinha para a Karina. Não é só dinheiro, porque vamos pegar o exemplo de uma empresa que tenha dinheiro, tá? Vai crescer 10 vezes, vai crescer 40, sei lá, 40 vezes. Cara, não é só. O cara pode ter até dinheiro, teve um investidor que entrou e vai botar a grana. O cara vai chegar, é mais ou menos assim, fazia muito num processo de planejamento estratégico, fiz para uma empresa durante 5 anos. Todo ano começava com a reunião e falava o seguinte: nós vamos fazer esse planejamento estratégico, vamos fazer essa parte de flexão, né, a primeira linha que a gente chama de aquecimento, pensando que a gente tem, né, quantos vocês querem? 500 mil? 1 milhão? 5 milhões? Vamos pensar que a gente tem 5 milhões de reais. Não, 50 milhões. Então tá, vamos pensar que a gente vai entrar 50 milhões e aí a gente vai planejar o que vocês conseguiriam fazer com 50 milhões. Porque quando o cara tem tira esse limitador, ele consegue olhar mais longe, ele consegue ir lá para frente. Quando ele bota o limitador, isso é importante. Cara, eu não tenho muita grana, eu só tenho, sei lá, 100 mil no ano, eu tenho 1 milhão para gastar no ano. Putz, então o cara ele perde de olhar para frente, ele perde de ter essa oportunidade de falar assim, cara, quanto vai custar essa minha estratégia? Vai custar 10 milhões. Putz, será que eu tenho alguma forma de conseguir achar dinheiro para colocar para fazer essa estratégia minha virar 10 milhões? Para eu gastar, para achar esses 10 milhões? Que é o que acontece com as startups. A startup é isso. Ela planeja um crescimento, ela planeja um gasto, aí ela vai atrás de investimento para fazer o que a gente chama esse crescimento exponencial. Mas ela também se prepara. E outro ponto que eu queria comentar é, muitas vezes, uma empresa ela começa a crescer muito rápido, e a gente tem que analisar se o perfil do líder está preparado para esse crescimento. Será que ele tem a competência para estar fazendo a gestão? Ou será que ele vai ter que buscar competência de fora? Ou será que ele vai ter que se preparar durante um ano, ele vai ter que preparar o time dele para aumentar o nível, né, de maturidade de gestão do time? Existem empresas que começaram com 5, 10 pessoas, daqui a pouco ela está com 100. Não é a mesma coisa você gerenciar 10 pessoas, você gerenciar 100 pessoas. O processo de gestão, de liderança, você tem que estar preparado para liderar, você tem que estar preparado para fazer gestão. Então, acho que não é só ter dinheiro, mas é ter capacidade de execução, capacidade de gestão, acho que até é o melhor termo, tá? É capacidade de gestão. Então, assim, eu acho que esses são os elementos que os empresários têm que começar a enxergar e olhar, né? Muito legal. Até a Karina já está colocando ali, né? Psicologia organizacional na veia, cultura organizacional. Porque realmente, se você não conseguir manter isso, realmente pode acontecer alguns problemas aí durante essa jornada. Eu vou aí pegando um gancho da psicologia, mas bem uma brechazinha. O que está acontecendo muito hoje, as empresas estão surtando, né? Eu falo, né? Por isso que a gente precisa trazer cada vez mais a psicologia organizacional para dentro das empresas. Você pega as principais startups hoje, todas elas têm um time muito bom para fazer essa gestão aí vamos chamar assim, do bem-estar, saúde e bem-estar das empresas. Os caras não botam um mesinho de ping-pong só para ser bonito. Existe toda uma questão por que você criar essas válvulas de escape, né? Porque cada vez mais está sendo pressionado, cada vez mais a pessoa está sendo pressionada no pessoal.
E, cara, e o nosso pessoal impacta no nosso profissional. Então, o empresário, o empreendedor que não conseguir enxergar que existem pessoas que trabalham com ele, não são máquinas, e que o ambiente externo, né, da casa dele, tudo, pode influenciar numa performance dessa pessoa, e aí que entra um pouco da empatia, né? Ele tem que olhar, chegar e antes de, cara, você não está performando, eu vou te mandar embora. Cara, você não está performando por quê? É interno, é externo, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, né? Cara, então, essa empatia que está fazendo com que grandes organizações, utilizando aí da psicologia organizacional, trabalhando muito bem essa questão do cuidar dos seres humanos que estão ali dentro, né, que de fato estão conseguindo criar ambientes, climas organizacionais mais estáveis para que você consiga trazer a alta performance. Não adianta eu querer acelerar, né, dentro de uma... Não adianta você querer aumentar o fogo numa panela de pressão, no qual ela já está já ali apitando, fazendo quase que explodindo. Né? Então não adianta. Esse que é o grande contexto que está acontecendo nas empresas. Né? É uma panela de pressão, porque o cara não renovou, não fez nada, não planejou, né? Foi deixando o negócio acontecer, virou uma panela de pressão que está para explodir. Então, se o cara não começa a ter válvulas de escape, ele não consegue tirar essas pressões. Ele não consegue renovar, ele não consegue inovar, ele trava, a empresa trava. Né? Ela, como é que chama as pessoas quando... como é que é? Atrofia. A empresa atrofia. Eu acho que é atrofia, né? Tá certo. Atrofia. É atrofia, né? Uhum. Realmente, e a gente fala aqui, a Karina sabe também muito disso, empresa nada mais é do que pessoas, ela é feita de pessoas por pessoas para pessoas, então, por mais que tenha tecnologia, tenha produtos em si, quem faz a empresa e a organização, o próprio nome já diz, é um organismo, né, e ele é Sim. feito de pessoas. Cara, Então, esse ponto é muito importante. eu vou dar mais uma mexida já que a Karina está só mandando um monte de mensagem para nós, hein? Existe um livro chamado A Construção Social da Realidade. Nós somos indivíduos, né? Cada um de nós somos um indivíduo. Quando a gente está dentro de um determinado grupo, a gente vira sujeito, né? A gente começa a participar. Eu tenho a minha realidade como indivíduo. Quando eu começo a fazer parte de um grupo, eu começo a ter a minha realidade, a realidade do Romulo, a realidade da Karina, e a cada realidade individual começa a criar uma realidade do grupo. Então, a empresa que não conseguir lidar com todas essas, né, realidades, inclusive a realidade dela, é uma empresa que não consegue, de fato, construir esse ambiente social, construir essa comunidade que é dentro da organização. Então, a gente tem que entender que as organizações são construídas por indivíduos que fazem parte de grupos, esses grupos são vivos, esses grupos, né, respiram, são almas também que geram pela organização. Então, fazer a gestão, e eu gosto muito de um termo que está muito em voga, e eu tenho até sugerido para algumas empresas colocarem nos seus planejamentos estratégicos, e principalmente nas suas áreas de RH. Então, eu tenho vivenciado muito o ambiente de coworking, o ambiente, né, de esses espaços colaborativos. E esses espaços colaborativos têm muito o papel do gestor de comunidade, né, o community manager. O que é o papel do gestor de comunidade? Cara, é fazer essas interações, é fazer as conexões, fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. Então, esse papel de gestor de comunidade é um papel que muitas organizações precisam ter. Alguém que esteja gerenciando a própria comunidade, os departamentos, as áreas, as inter-relações, né? E assim vai, né? Muito legal. Acho que essa questão da gestão de... Karina, gestão de comunidades para a tua próxima live aí pode... Dentro das organizações. É um tema quentíssimo. Já vamos anotar aqui. Como colocar isso na estratégia organizacional, né? Como criar comunidades que sejam vivas, sejam ativas, participativas e engajadas dentro da empresa. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se engajem. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão fugindo da empresa. Cara, elas vão trabalhar porque tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Não porque estão engajadas no propósito, não porque estão engajadas na missão, na visão, entendeu? Elas acordam todo dia para fazer o quê? Para ir ganhar dinheiro, e não para, de fato, impactar na economia, na sociedade, e é isso aí. E já está mais do que provado aí de que as pessoas, quando têm esse engajamento, que têm esse propósito, essa missão, elas têm uma produtividade muito além, conseguem atingir resultados, alta performance,
quando o time, né, todo o time está engajado, e aí como você colocou, cada um tem a sua realidade, mas quando eles estão na empresa, eles estão num grupo, eles têm uma nova realidade e serve a um propósito que é a missão da empresa, que é onde ele quer chegar. Legal, Ricardo. Sim, Estamos chegando aí nos minutos finais da nossa live. A gente é verdade. falou bastante aí da jornada do planejamento, entramos em visão sistêmica, em gestão de pessoas quase, deveria até puxar a Karina aqui para o bate-papo, que com certeza contribuiria muito, mas ela já falou ali, nós vamos colocar aí ó, marcado uma próxima live para esse assunto, Mas, show. para colocar como pilar estratégico, né? Ô, Realmente as pessoas é, não podem deixar de estar fora disso. Romulo, você acabou de falar a questão da jornada, deixa eu fazer um fechamento, então. Eu acho Por que o favor. que eu acredito, né? Cara, eu não acredito em planejamento estratégico feito em 2 dias, tá? Eu acredito que o planejamento estratégico ele é um processo contínuo, né? E o que de fato deveria ser a preocupação dos líderes é na jornada. É nesse processo todo, no ano inteiro, que está acontecendo com a estratégia dele. É ele ter, né, é ele ter essa visão de conseguir enxergar, né, em diversos momentos, né, todo esse processo da estratégia que está acontecendo, a estratégia, a operação, a gestão. Então, para mim, a jornada ela tem muito mais aí importância do que somente a entrega de um documento chamado planejamento estratégico ao final do ano. Então, assim, eu acho que a entrega do planejamento, a entrega do orçamento, ele é um marco, né, é um marco bem importante e relevante, mas ele não pode ser o fim do processo. Eu acho que esse processo ele não tem fim, ele é cíclico. Então, ciclos talvez mais curtos, ciclos mais longos, mas sempre em ciclo, trimestral, semestral e anual, para que você nunca perca né, essa visão aí do todo, olhar para fora, olhar para dentro, né, ver o que está acontecendo. Então, para mim, o que é relevante é que a empresa coloque de fato na sua agenda essa jornada como um todo, estabeleça quais vão ser seus principais aí entregáveis, principais resultados que vão ser acompanhados, mas que ela se preocupe menos com a entrega de um documento, mas se preocupe mais como ela vai construir essa jornada, essa experiência estratégica durante um ano, durante 18 meses, ou até mesmo durante mais tempo. Né? E é isso aí. Muito, muito legal, Ricardo. Realmente, assim, a jornada é onde acontece as coisas, né? Eu vejo assim, o planejamento, como você falou, é muito relevante, é onde você realmente reflete, analisa, desenha e estuda como você vai atuar. Mas a jornada é onde a coisa acontece, é onde você pega toda Sim. essa preparação e põe em prática, né? Para que gere resultados mesmo. E por isso a StartFest nasceu aí dessa em conformidade com aquele planejamento que era feito, ficava na gaveta e passou. E cadê a jornada? Cadê os resultados? Só vai olhar no próximo ano ou daqui 6 meses? Isso não traz nenhum resultado. Realmente é ali no acompanhamento, no dia a dia, analisando, verificando se foi atingido, não foi, fazendo os ajustes, né? Porque realmente as coisas acontecem, pode precisar mudar um pouquinho de direção no meio do caminho, mas realmente é Sim. importante tudo isso. Legal, É Ricardo. isso aí, Quero cara. agradecer demais aí a sua presença, poder colaborar com a gente e, pô, uma aula realmente aí, por experiência, conhecimento em estratégia, planejamento, realmente é muito importante. Quer deixar um recadinho final aí para a galera? Vou deixar só Ah, um último recadinho aqui. Desculpa, Tá, Ricardo. só fazer A um. gente colocando aqui para a galera também acessar no YouTube. A gente está com um canal lá no YouTube agora também, da Start Fest Planejamento também. Nós vamos começar a colocar mais conteúdos lá, já temos algumas aulas, temos as lives também estão lá no YouTube e as nossas demais redes aí, Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente também está sempre colocando mais conteúdos. Ó, ó, o Igor Renato falando aí. Como entregar todos esses objetivos e caminhos a serem percorridos de uma única visão? Então, aí eu vou Boa pegar essa pergunta. pergunta do Igor aí, vou pegar essa pergunta do Igor e vou fazer um Temos pouco também 25 do segundos, Ricardo. Jabá. Então, existe uma plataforma que a gente criou, que é a Rucal,
E a Rucal, ela é uma plataforma que ela tenta integrar todos esses objetivos, estratégia, todos esses elementos estratégicos dentro da organização. Então, hoje a gente são 8 ferramentas, né, de estratégia, processo, projetos e pessoas que são integradas para levar uma visão sistêmica para os líderes. Então, se quiserem saber mais, é